Aí pessoal, o material aqui do Promonarquia, Herdeiros por Vir. Aqui está um movimento. Eu já dei entrevista hoje para a imprensa, vou mostrar para vocês. Aqui, os 200 anos de Pedro II. Cativo junto à comunidade. É com muito orgulho e prazer que ele entrega. Muito obrigado. Mais uma honraria que me liga ao estado do Paraná, onde eu passei os anos mais felizes da minha vida, porque eu passei toda a minha infância e juventude no Paraná. Sendo encontrada em 632, no dia 14 de setembro, data em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, sendo transformada em relíquias elevada para a Europa. No século IV, Santa Helena construiu por sua influência de fé a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Sendo encontrada em 632, no dia 14 de setembro, data em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, sendo transformada em relíquias elevada para a Europa. No século IV, Santa Helena construiu por sua influência de fé a Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. As ruas para a gente resgatar esses símbolos, para resgatar esse amor pela construção feita pela família real no Brasil, pelo grande legado que eles nos deixaram. Eu acho que esse legado está vivo e nós temos que restaurar essa chama na população brasileira. E em relação à reflexão que quero trazer da República Americana, eu parto aqui de uma reflexão de um teórico político chamado James Burnham. Ele era um trotskista, o principal amigo do Trotsky na década de 30, e entre 30 e 40 ele começa a fazer uma revisão das suas ideias e se torna conservador. E ele começa a refletir sobre o experimento social e político americano, e ele chega à conclusão de que o quanto de esforços e de energia social tem sido despendida para tentar aprovar uma lei de anistia, para tentar de alguma maneira resolver esse grave trauma social brasileiro, e a questão do impeachment de ministros do STF como um freio a um poder que se exacerbou. E hoje, na minha percepção, especialmente eu digo isso na condição de quem estudou na Faculdade de Direito do Arco São Francisco, o ministro Alexandre de Moraes foi meu professor, e o que ele está fazendo hoje com o nosso Estado de Direito é uma tragédia do ponto de vista político, institucional e aí eu queria só trazer essa breve reflexão: o quanto, se nós estivéssemos na monarquia e com um poder moderador, essa solução seria tão simples. E eu queria, há um grande desconhecimento sobre o que é o poder moderador. Eu queria só trazer aqui uma leitura do artigo que dispunha na Constituição do Império. A providência sempre será condição estruturante e estabilizadora. É por isso que estamos aqui. Porque diante do século da inteligência artificial, da fragmentação espiritual, da hegemonia técnica e do esvaziamento simbólico, a pergunta sobre a monarquia não é política, é ontológica. É pergunta de raiz, não de superfície. É pergunta sobre o solo no qual desejamos plantar o futuro. Senhoras e senhores, amigos da tradição e da história brasileira, vivemos o tempo em que a ideia de governo, poder e autoridade deixou de ser uma questão de Estado, passou a ser questão de linguagem, passou a ser questão de estrutura mental, passou a ser questão de cosmologia. É nesse ponto que retorna com força inesperada a discussão que nos reúne. Monarquia 2030. Monarquia no século XXI. Eu vim para falar de futuro agora.
Vamos falar do futuro. O futuro não existe, o futuro é projetado. Não sei se vocês fazem uma ideia, uma imagem disso. Quando vocês veem filmes de ficção científica produzidos na década de 30, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, ela varia com ideia de futuro. Por quê? Porque existe um futuro projetado, ninguém sabe o futuro e o que virá. Tem uma série de questões, eles criam instituições, não sei se vocês sabem, ano que vem vai dar 250 anos da Revolução Americana, independência dos Estados Unidos da América. E eles criaram o país deles para todo mundo participar com aquela ideia democrática radical, né? E aí deu errado nos primeiros 11 anos, né? Os primeiros 10 anos deu tudo errado, aí eles fizeram a Constituição deles, que era chamado federal, que construía instituições, muitas vezes, que o povo só chegaria a elas por filtros e filtros e filtros. Então eram instituições para organizar a política diante da sociedade e da vontade popular. Bem, o Império construiu isso lá em 24, de maneira que foi possível, sim, existir debate público, porque havia liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de expressão, essa coisa tão fora de moda, liberdade de expressão. Sabiam que, por exemplo, Pedro I, antes dele abdicar, ele quase perdeu o posto, porque o acusaram de violentar, bater em jornalistas, não pessoalmente, mas mandar espancar jornalistas, ou até matar o Líbero Badaró. Ele quase perdeu o posto dele, porque o Brasil valorizava muito a liberdade de opinião, e não foi ele, depois ficou claro por A mais B que não foi ele que mandou nada, tá? Então havia jornais circulando pelo Brasil naquele momento, e a opinião pública, olha só, quando eu fui presidente da Biblioteca Nacional, Dom Bertrand, eu descobri que havia uma pesquisa chamada Guerra Literária, e ela estava meio enfurnadinha. Ela foi pesquisa feita lá no Rio, eu já desde Dom João, e aí a gente deixa pegar fogo. Que coisa estranha, que coisa ruim, que coisa triste para mim aquele dia, acho que acredito para todos, né? E acho que dias depois o candidato à presidência que estava na frente, que era o Bolsonaro, toma uma facada. E a gente foi fazer o evento, acho que 1, 2 dias, 24 horas depois, ou 48, e eu estava muito abalado, porque a gente nem sabia se ia sair vivo, por ocasião da violência, né? A violência na política, incendiando o Museu Nacional, me parecia simbólico o fim do Brasil. Eu perguntei para Dom Bertrand, eu sou um patriota, e muita gente diz que ficou patriota por minha causa, por causa de vídeos da Brasil Paralelo. Alguém aqui me conhece pela Brasil Paralelo? Antes ou depois do bigode? A maioria antes, acho. Então, e aí muita gente, eu cheguei a encontrar uma vez na Paraíba. Naturais. Não foram inventados por ninguém. São deduzidos da forma natural das coisas. Mas nós temos um regime utópico. Essa democracia moderna parte de um princípio falso. Todos os homens são iguais. Logo, todos os homens são iguais. Tem capacidade, tem que plantar no governo. Como é que um presidiário... Eu tenho pena desses moradores de rua. Mas tem que ter identidade. Chega na hora de votar. Vamos votar. Olha, todos os moradores de rua, tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, um órgão católico, de São Paulo, e também é revolucionário, mas assim, né, com relação aos moradores de rua em São Paulo, todos, droga, alcoolismo, prostituição, homossexualismo, o grande problema de hoje resulta aliás, é uma coisa que eu tenho batido fortemente através de reuniões com militares e todos os ambientes. Nunca ninguém me conceituou a questão do Estado laico. O Estado não pode ser laico. Não pode. O Estado não pode sair da bola postulando que é assim. Quer queiram, quer que não queiram, Deus existe. Deus criou a humanidade, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus capacidade, virtudes, etc. E criou a natureza para nós, homens, não nós para a natureza, são os ambientalistas. Esse é o problema. E para acontecer reconhecido. É considerado que não aconteceu, mas foi inegavelmente longe o melhor chefe de Estado que nós tivemos foi.
Mas aí também já sabe, igual se diz umas coisas aqui, política de distinção entre o Estado e o governo, que era o que havia no Império. O chefe de Estado, o chefe de governo. A coisa bonita hoje em dia, a Marinha. Não sei se tem um oficial de Marinha ou alguém que descende do oficial de Marinha. Mas num navio, existe o comandante e o imediato. Estado e governo. O comandante dá a grande estratégia, os grandes rumos, orienta. O governo trata as questões práticas do navio. Tanto que até hoje existe o refeitório dos marinheiros, sargentos, etc., dos oficiais e do comandante, sozinho. Ele pode convidar, e convida, habitualmente, um oficial por essa ou outra razão. Mas ele é o grande responsável. Faltou o que é a concepção familiar do Estado. Uma nação, antes de mais nada, é uma grande família que ensina como realizar. E a missão do pai qual é? Com relação aos seus filhos? 3 coisas. Ele discerne a vocação e estimula. Ele protege suas debilidades e afetuosamente corrige. Está na Sagrada Escritura, o bom pai não poupa a vara seu filho. Hoje não pode tocar uma criança. Eu confesso que quando era menina apanhei de chicote. Não fiquei complexado. Eu sou muito grato à minha mãe. Apanhei a besta, estou aqui. Não sei se dessas 3 coisas. Um bom governante, resumidamente é isso. E deve ser qual é a vocação da sua nação. Deve estimular as qualidades, inibir as suas, proteger. E Dom Pedro II, nesse sentido, era magistral. E Dom Pedro II soube estimular as qualidades do povo, né? Como ninguém. Mecenas, né? Mecenas. Soube proteger e soube corrigir. Na Guerra do Paraguai tem um exemplo muito interessante. Com a Guerra do Paraguai, ele disse, eu vou para a frente de batalha. O parlamento não queria autorizar. Se não me autorizar, eu abdico e vou voluntário da pátria, mas eu vou. Aí ele resolveu, né? Autorizava. Ele foi de barco até Rio Grande, depois subiu o rio até a cidade de Cachoeira, e depois foi a cavalo até o Uruguaiana, pelo nível gaúcho. Em certo momento, vieram. Eu tive a oportunidade de também almoçar ao lado da honra, de almoçar ao lado do Dom Bertrand, e perguntei a ele, não sei se vocês lembram, 7 anos atrás, 2018, nós tínhamos acabado de ver o Museu Nacional sendo incendiado. Museu Nacional, não Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional eu fui presidente. Muita gente me olha, ah, você foi presidente e pegou fogo. Não fui eu que botei fogo em nada. Eu era presidente da Biblioteca Nacional, não do Museu Nacional. O Museu Nacional era de responsabilidade e continua sendo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ele era até do MEC, eu fiz parte da cultura, então era outro âmbito administrativo institucional. Mas assim, parecia um absurdo, né? Porque era a sede, né, onde residiram e por vezes onde despachavam os nossos imperadores, né, notadamente, sobretudo, no Segundo Reinado, e ao mesmo tempo foi museu já com Dom João VI, né, já começa a ser museu já desde Dom João, e aí a gente deixa pegar fogo. Que coisa estranha, que coisa ruim, que coisa triste para mim aquele dia, acho que acredito para todos, né? E acho que dias depois o candidato à presidência que estava na frente, que era o Bolsonaro, tomou uma facada. E a gente foi fazer o evento, acho que 1, 2 dias, 24 horas depois, ou 48, e eu estava muito abalado, porque a gente nem sabia se ia sair vivo, por ocasião da violência, né? A violência na política, incendiando o Museu Nacional, me parecia simbólico o fim do Brasil. Eu perguntei para Dom Bertrand, eu sou um patriota, e muita gente diz que ficou patriota por minha causa, por causa de vídeos da Brasil Paralelo. Alguém aqui me conhece pela Brasil Paralelo? Antes ou depois do bigode? A maioria antes, eu acho. Então, e aí muita gente, eu cheguei a encontrar uma vez na Paraíba, eu estava no interior da Paraíba, fui comprar um doce, um rapaz que estava vendendo ali falou, "Você é Rafael Nogueira da Brasil Paralelo?"
eu amo o Brasil por sua causa, porque antes eu não gostava. Aí eu fiquei honrado, tudo. Aí ele falou, mas tá gordo, hein? Eu falei, você vende doce, vai falar que eu tô gordo. Isso não é bom pro seu negócio? Porque ele me viu também já mais magrinho, né? Sem barco, mas enfim. Eu só tô contando isso porque várias vezes, em várias ocasiões, em várias cidades do Brasil, e eu tenho boa vontade para viajar o Brasil inteiro, esse Brasil enorme, maravilhoso, eu recebo esse tipo de cumprimento, Dom Bertrand, que eu ajudei a reavivar o amor à pátria nesses corações. E quem reavivou o meu? O Dom Bertrand. Quando eu estava titubeando, eu pedi ajuda por Dom Bertrand. E ele me respondeu assim, que é preciso ter fé e perspectiva histórica. Isso. Né? São palavras assim que eu nunca esqueci. Guardei no meu coração e nunca esqueci. Porque é preciso sim ter fé. E ao mesmo tempo a gente não pode achar que tudo que está acontecendo agora é definitivo e ter aquela ansiedade de que a gente precisa resolver tudo para ontem. Calma. Vamos também pensar sob perspectiva histórica, ampliar a nossa capacidade de enxergar o antes e o depois e ao mesmo tempo até criar estratégias para isso e saber que às vezes a nossa colaboração é miudinha, é pequena, mas muito importante. Então eu agradeço aqui em público Dom Bertrand por isso. E aí eu continuei, Dom Bertrand, fazendo outras pessoas amarem o Brasil e estudando o Brasil. Por exemplo, ontem, sexta de manhã, toda sexta de manhã eu dedico a ensinar adolescentes um pouquinho sobre a história do Brasil. Lá em Florianópolis, onde moro. Você sabe que eu sou de Santos, morei no Rio, morei em Brasília e dei aula em Curitiba, até na Federal por um tempo, mas era curso livre, mas foi na Federal. E agora eu estou residindo em Florianópolis desde 2023, quando o governador me chamou para ser secretário de Cultura lá, né? Presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Hoje eu estou na administração direta, mas continuo no governo do estado de Santa Catarina. Agora que eu falei tudo isso, eu também estou fazendo um doutorado em ciência política na UFSC e estou vivo. Olha só. Tá dando certo. Estou estudando lá, eu falo bem toda hora do Império, do Dom Bertrand, tudo, e eles só me veem, legal ter a tua perspectiva aqui, porque ninguém pensa como eu, mas eles estão até me respeitando. Não sei se é Santa Catarina que é assim, né? Não sei se no resto do Brasil dá, mas lá tem muita gente violenta também. Esquerda. Ontem foi o Paulo Collor. Gente, vamos mudar disso, voltando. Pedro II, 200 anos depois. E personalidade e instituições, gente. Por que eu quis trazer essa duplicidade? Porque existe no senso comum a crença segundo a qual a política é feita por pessoas. E as pessoas, portanto, têm de ser boas. Eu, por um lado, acho isso correto. Por outro lado, eu acho insuficiente. Já vou explicar. E há outras pessoas que, entretanto, acham que falta ao Brasil, na verdade, leis melhores, instituições melhores, uma nova Constituição, ou seja, um arranjo, um desenho institucional mais adequado. E que isso nos faria ter maior êxito. E eu, por um lado, concordo, e por outro, não. Então eu quis enxergar, uma vez que eu sou historiador, da cultura, o senhor escritor, uma trajetória maravilhosa, foi criada pelo Dr. João Darcy Ruggieri para homenagear pessoas que têm um trabalho significativo junto à comunidade. É com muito orgulho e prazer que lhe entrego. Obrigado. Que me liga ao estado do Paraná, onde eu passei os anos mais felizes da minha vida. Eu passei toda a minha infância e juventude no Paraná. Uma pequena lembrança da Academia de Cultura de Curitiba. Obrigada. A dona Maria Inês Borges da Silveira, presidente da Academia de Cultura de Curitiba. O vereador Éder Borges, representante desse evento dos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba. E o senhor Mozart Heitor de França, presidente da Frente Dom Pedro II.
passar a palavra para o dono da casa, o senhor Antônio Guecheroni. Até hoje, quantos homens há hoje em dia e quantos homens haverá até o fim do mundo? E cada um de nós é chamado a refletir uma determinada perfeição. Portanto, nós devemos ver no nosso próximo uma criatura de Deus, um filho de Deus, com uma certa vocação, tem uma qualidade que o caracteriza, uma virtude que o caracteriza, uma vocação que o caracteriza, uma perfeição de Deus que o caracteriza. Essa é a realidade. Então deve haver direitos iguais, são direitos decorrentes. Dom Bertrand aqui em Curitiba, evento monárquico, Vossa Alteza Imperial. Prazer para nós estar participando desse evento nesse dia. Vossa Alteza Imperial, chefe da Casa Imperial do Brasil, futuro nosso chefe de Estado e Governo, Dom Bertrand de Orleans e Bragança.